Olá pessoal, estou aqui hoje para falar para vocês de um tema muito importante e atual e também falar um pouquinho de uma técnica que eu utilizo para os meus clientes de emagrecimento. Hoje eu vim falar para vocês sobre o Mindful Eating. Essa é uma tendência mundial que é muito bacana, muito rica e muito importante de se conhecer para quem está no processo de emagrecimento. Porque o Mindful Eating significa comer plenamente. E isso é uma coisa muito bacana quando a gente pensa no processo de emagrecimento, porque hoje em dia, quando se fala em emagrecimento, se pensa em dietas e dietas muito restritivas, onde a gente não está pensando em o que incluir na nossa alimentação. A gente fica o tempo todo excluindo, tirando, diminuindo. E será que é isso que vai fazer com que a gente realmente emagreça? Será que é tirando os alimentos? Será que é excluindo e banindo tantos alimentos que a gente gosta, tantos alimentos que são saudáveis, tantos alimentos riquíssimos em nutrientes que vão fazer toda a diferença para a nossa saúde, para a nossa beleza, para o nosso emagrecimento? Será que vale a pena a gente fazer tanta exclusão? E aí aparece o Mindful Eating, que muito mais do que excluir, ele vai incluir. Porque além de incluir alimentos, ele vai incluir também sensações, vai incluir pensamentos, vai incluir uma série de situações que são tão importantes para gente que quer emagrecer e, mais do que emagrecer, para gente que quer se manter magro. Então essa técnica é para você que quer se manter magro, mas que também quer se manter saudável, bonito e que quer o emagrecimento para sempre, que quer um emagrecimento definitivo e para toda a vida. E o que é que significa então o Mindful Eating? Mindful Eating, comer plenamente, traz de volta a conexão entre o corpo e o alimento, entre as suas vontades, os seus desejos e os alimentos. Ele não desconecta tudo isso, pelo contrário, conecta, faz com que a gente pense mais sobre isso. E aí, durante todo esse tempo que eu trabalho com as pessoas que querem emagrecer, eu percebi que dá para encaixar muito bem o Mindful Eating nas minhas técnicas, aquelas que eu utilizo para ajudar as pessoas a entenderem e a vivenciarem o processo de emagrecimento. E como é que eu fiz isso? Olha, eu fui percebendo ao longo do tempo que nesses últimos anos, quando a internet passou a fazer parte da nossa vida de uma forma tão inteira, a gente passou a estar muito conectado por causa do mundo digital, tanto com as pessoas, com as coisas, com as lojas, com os filmes e com as redes sociais. E aí a gente parece estar conectado o tempo inteiro. É a era da conexão. Mas quando se trata de emagrecimento, de alimentos, de corpo, talvez a gente esteja vivendo o período mais desconectado da história. E aí a minha proposta é que a gente se reconecte. Por isso, eu coloquei o nome dessa técnica de reconexão. É uma técnica baseada nos princípios do Mindful Eating, que eu passei a chamar de reconexão. E nesse processo de reconexão, o que acontece? É importante a gente ficar atento a 3 pontos importantes desta técnica, que são 3. P de percepção, R de reflexão e E de experiência. A técnica do pré é a técnica do antes. Já viu quando a gente entra na escola que tem a pré-alfabetização? Então, que é o preparo da criança para ser alfabetizado.
Nem sempre, as escolas hoje, a criança não chega no primeiro dia e já vai pegando lápis ou caneta, borracha, papel, caderno. Por quê? Talvez, se ela pegar tudo isso com tanta pressa, ela vai se atropelar no meio do caminho. Então tem aquele período de pré, aquele período onde ela vai se ambientando com a escola, com os amiguinhos, com os novos objetos. E a mesma coisa acontece com a dieta, nesse processo de emagrecimento. Tem que ter um pré antes de você pegar aquele papel que parece tão seco, que parece tão impessoal. Tem que ter um período pré para você se adaptar, para você pensar sobre o que vai ser da sua vida quando você realmente decidir que quer emagrecer. E aí então entram os 3 princípios da nossa reconexão. E aí, falando um pouquinho sobre eles, olha só como vai fazer toda a diferença se antes de você pegar aquela dieta, você parar para pensar, para refletir e estar pronto para experienciar, para viver a experiência de verdade. E uma experiência que vale a pena ser vivida, porque quando você chegar ao final, você vai perceber que valeu a pena ter experimentado, porque o seu resultado será para sempre, será um resultado duradouro. Então, quando a gente pensa em reconexão dentro do processo de emagrecimento, eu vou pensar em perceber. Então, nós vamos começar utilizando o primeiro princípio: perceber o nosso corpo e as reações que o nosso corpo tem diante dos alimentos. Então eu vou perceber quando eu tenho fome, perceber quando eu tenho vontade de comer, perceber se eu tenho algum pico compulsivo, perceber como está o meu corpo em cada situação como essa, perceber que eu faço parte da natureza. Você já parou para pensar sobre isso? O quanto nós somos natureza? Porque nós somos iguais a tudo que está lá fora. Céu, água, terra, árvore. A gente é natureza do mesmo jeito. Você já parou para perceber que você tem ciclos? Igualzinho à natureza. A natureza não tem primavera, verão, outono e inverno, cada uma no seu tempo. Então, não tem que amanhece, chega ao meio-dia, entardece, anoitece? Por que nós, que somos da natureza, tanto qualquer árvore, lua, sol, por que com o nosso corpo não seria? Por que com o nosso corpo seria diferente? Não é diferente. A gente é natureza e é muito importante a gente passar a perceber os nossos próprios ciclos. E lógico, cada um de nós é diferente. Então talvez eu precise comer de 3 em 3 horas, mas talvez você não tenha essa necessidade. Tem pessoas que com 4, 5 horas de sono amanhecem totalmente revigoradas, mas tem pessoas que necessitam de 8 horas de sono. Isso faz parte do nosso ciclo e é importante a gente perceber os nossos ciclos. Já viu os hormônios? Como é que eles funcionam? Tem hormônios que têm pico de manhã. Logo no início da manhã eles estão a todo vapor. Tem outros que não. Já viu quando a mulher menstrua? Não tem o ciclo de 28 dias, 30 para algumas? Então, nosso corpo metabolicamente também tem ciclos. E aí é importante que a gente esteja entendendo tudo isso, todos esses ciclos, e tudo isso permeia também a nossa fome e a nossa vontade de comer. Tem uma coisa que eu percebo muito com os meus clientes quando eles começam o tratamento, é que eles acham que vão chegar num ponto e que vai estar tudo linear, ou seja, eu nunca mais vou ter fome, eu vou estar sempre sentindo aquela mesma saciedade, eu nunca mais vou querer comer alguma coisa a mais do que está naquele papel, eu vou estar sempre do mesmo jeito. Achando que quando você estiver nessa linearidade, você vai estar pleno. E isso não é verdade. A plenitude é justamente o movimento. É você tomar consciência
do seu próprio movimento, do movimento do seu corpo, do movimento do seu metabolismo. Então é começar a perceber quando é que você tem fome mesmo, quando você não tem mais que dias, que período, se existe período do mês, hora do dia, época do ano, que você tem mais fome, que você tem mais apetite. E aí entender que não tem nada de errado com isso. Porque o que acontece é que às vezes a pessoa fica tão fechada dentro de um quadrado, achando que ela tem que estar sempre dentro daquela linha linear e certinha, que ela nunca vai poder sair daquilo, que quando acontece alguma coisa que é natural do próprio corpo, ela se desespera, ela fica agoniada, sofrendo, ela sofre, ela se frustra porque ela acha que está tudo errado, porque ela acha que ela não poderia nunca mais sentir vontade de comer um chocolate. Afinal de contas, ela fez um tratamento para emagrecer, tudo super rígido dentro daquela tabelinha, e aí ela pensa que ela nunca mais vai poder sentir vontade de comer um chocolate. E aí, mesmo que ela tenha vontade de comer até uma barra de chocolate, será que está errado isso? Será que se ela não parar para pensar, para perceber qual é o momento do corpo dela, como é que ela está se sentindo naquele momento, ela não vai reagir de forma diferente quando vier essa vontade? Eu não estou dizendo aqui que você tem que comer a barra de chocolate. Eu estou dizendo que você precisa perceber o momento que se porventura isso aconteça, você pense e aí você se entenda. E aí então você tome sua decisão. Então esse é o processo da percepção. E faz muita diferença quando eu passo a perceber o meu corpo e todas as reações metabólicas que eu tenho e me entender dentro desse ciclo natural da natureza para chegar no segundo ponto do nosso pré, que é a reflexão. Uma vez que eu sei de tudo isso que está acontecendo comigo, que eu parei para perceber mais o meu corpo, que eu parei para me reconectar com o meu interior, eu então passo a refletir sobre o que isso significa e aonde tudo isso me leva. Então eu começo a ter mais consciência e mais racionalidade para tomar decisões. Então chega esse momento muito importante, que é da reflexão. Não adianta nada eu ter consciência de alguma coisa se eu não coloco em prática. Mas para colocar em prática, eu preciso ter a consciência, ou conhecer alguma coisa, refletir e aprender sobre aquilo e aí então colocar em prática. E é nossa terceira etapa do pré, que é a experiência, que é estar preparado para experimentar. E aí é que faz a diferença. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho então a percepção do meu corpo, se eu já reflito mais sobre tudo o que acontece, se eu não vou assim atropelando tudo que vai acontecendo na minha vida, eu vou atropelando, vou largando para lá, vou colocando embaixo do tapete, sabe? Vou fazendo tudo atabalhoadamente. Não, eu dei uma parada e comecei a perceber, refletir. Eu vou muito mais preparado para o campo de batalha. E aí eu me sinto preparado para escolher. Então eu passo a experimentar sensações, experimentar alimentos novos, experimentar uma nova dieta, experimentar um novo horário, experimentar um novo jeito de preparar um alimento. Eu vou para essa fase. Aí é a hora que realmente entra a dieta feita com consciência. E nesse momento da experiência, também é uma hora muito importante, porque nesse momento é quando eu já me sinto capaz de experimentar desafios. Que tipo de desafios são esses? Por exemplo, quando a gente entra num processo de emagrecimento, você pode perceber que às vezes aquela pessoa ela vai se afastando um pouco das pessoas, de algumas festas,
de reuniões, porque ela não se sente preparada para participar desses eventos, porque talvez ela não consiga ter o resultado ou ela não consiga ter as ações que ela esperava dela mesma. Ela se separa também de muitos alimentos. Ela prefere nem ver o alimento, nem comer, porque ela acredita que ela não consegue, por exemplo, comer um só. Por exemplo, o pão francês, né? O nosso pão, o pãozinho com leite com café, que é o básico, né, do brasileiro, comer aquele pãozinho de manhã no café da manhã. Muitas vezes a pessoa se afasta totalmente disso, porque ela diz, eu não consigo comer um pão só, né, Emília? Então eu prefiro não comer. E é aí, no momento, nesse pré, muitas vezes é importante que realmente ela não coma, que ela se afaste, até que ela entenda qual é a relação que ela estabelece com o pão. Ela pode querer nunca mais comer mesmo, ela pode virar e falar, eu realmente não consigo ter uma boa relação com o pão francês. Mas ela pode passar por todo esse período e entender como é que ela se relaciona e às vezes até mudar o tipo de relação. E aí passa a ser esse desafio. Ela começa a ter coragem de enfrentar os alimentos, ela começa a ter coragem de enfrentar as pessoas em uma festa, em uma reunião familiar. Ela passa a ter coragem de se desafiar, de olhar e falar, eu vou experimentar, eu vou ver o que eu consigo hoje. E quando ela está bem acompanhada, quando essa pessoa, dentro do processo de emagrecimento, tem um profissional capacitado, auxiliando nessa descoberta, o que acontece? Ela se sente mais capaz, ela está apoiada para entender todas as reações que vêm depois. Isso, gente, faz toda a diferença. Porque a gente deixar de lado é uma situação, mas será que eu sempre vou ter que deixar de lado? Será que eu não posso mais participar de uma festa e comer o docinho, o salgadinho? Será que eu não posso mais comer chocolate? Será que eu não posso mais tomar uma cervejinha com os meus amigos e comer uma linguicinha frita? Será? Ou será que eu posso tudo isso de uma forma diferente, renovada e muito mais do que isso, de uma forma reconectada? Uma reconexão interna de você com você mesma. Eu sou Ana Emília de Rodati e estou aqui para ajudar você no seu processo de emagrecimento.